Olá, redes! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio que eu tenho certeza que você vai aprender muito, porque a gente traz pessoas que realmente já tiveram resultados positivos e estão no mercado hoje atuando. E o capítulo de hoje é para tratar de algo essencial, que é mapear redes. Ou seja, quais são as pessoas com que eu tenho que falar para gerar um melhor desenho organizacional ou para utilizar para uma campanha, para utilizar do ponto de vista estratégico em vendas, dá para ser utilizado de todas as maneiras. E a gente está no mundo hiperconectado com muito dado disponível, mas todos eles um pouco desorganizados. Então, por isso que a gente trouxe o Inácio, que sabe muito bem fazer isso, até pelo seu histórico de atuação, Inácio, e a sua formação. Mas antes de mais nada, se apresenta. Quem que é o Inácio? Conta sua formação, o histórico. Bom, muito obrigado, Victor, pelo convite. É um prazer estar aqui. Meu nome é Ignacio. Meu sotaque vai ser sempre argentino, mas eu já estou no Brasil já faz um tempo, 14, 15 anos. E eu sou formado em antropologia e me especializei um pouco de maneira autodidata, né, no que seria a antropologia digital, o qual é fundamental nesta transição de muitas organizações que não são nativas digitais. Y también la antropología organizacional, que sería como olhar una organización, una empresa, como si fuese una tribu, ¿no? Y tentar entender aspectos culturales que de nuevo hoy son fundamentales para este periodo de transición. Entonces, esas dos aplicaciones junto con una esencia de nerd tecnológico, de poder, junto con a mi equipo que me acompaña ya hace tiempo, desenvolver tecnologías cada vez más simples, ¿no? Víctor, poder desenvolver una tecnología con base en lo que está disponible, mas siempre orientadas a mapear redes, a revelar cómo son las dinámicas de influencia, cómo fluyen las narrativas, las tendencias en distintos tipos de escenarios, ¿no? Y la idea hoy es hablar un poquito de los distintos tipos de escenarios de redes, ¿no? E aí, vamos começar por aí, mas para tentar dar uma tangibilizada, né? O conceito de rede é um conceito novo, não é um conceito muito tradicional, porque meio que ele faz, de certa forma, um contraponto àquilo que a gente tinha antes, que era algo muito top-down, muito centralizado. Então, quando você falava, por exemplo, dentro de uma organização, vamos mapear a rede de influência, você ia pegar quase que naturalmente, ó, pega aí, diretor CEO, o que eu tenho para mapear? Tenho nada, ó, tá vendo? O diretor vai mandar, todo mundo vai obedecer. Ou uma estrutura de poder monárquica na sociedade, assim por diante, né? Quando a gente fala de rede, a gente fala de algo mais pulverizado, a gente tem mais um conceito mais de engajamento. Você tem um conceito que é muito mais atrelado até à nossa era digital mais atual. E aí, para a gente trazer um pouco disso, a gente fez até o mapeamento da rede dessas pessoas que aqui no Brasil transitaram entre outras empresas e como que esse trânsito dessas pessoas também revelou o sucesso dessas empresas. Ele não revela necessariamente os outros fatores, mas passou por aquelas pessoas, né? Foi isso que revelou. Conta um pouco de como que foi feito esse mapeamento, outros insights que esse estudo teve. Perfeito. Antes que mais nada, o conceito de rede é um conceito que tem uns 200 anos de teoria matemática e que foi mudando sua acepção, né? Hoje, de fato, está o espírito do tempo, né? O zeitgeist é de redes. Vivemos na era das redes. Mas lá atrás, e tudo começa com um desafio matemático chamado as Pontes de Königsberg, que é um lugar que existe na Europa, onde tinha pontes e o desafio era saber se era possível passar por todas essas pontes apenas uma vez. Bom, teve um matemático que conseguiu, chamado Euler, que conseguiu resolver esse dilema e foi a primeira vez que aparece uma topografia de redes, ou seja, pontos e linhas. A partir de ahí,
houve toda uma evolução, passou pela sociologia, pela antropologia, e quando entra a tecnologia, ou seja, a possibilidade de, com softwares, mapear redes mais complexas, né? Aí começa uma nova era, né? Sempre meio que orientada para pessoas com orientação mais matemática. Mas o meu trabalho nos últimos 15 anos e antes, em forma acadêmica, era como trazer essa ciência de redes lá da academia para aplicações concretas de mapear, de revelar distintos tipos de redes humanas, né? Porque tudo está em rede, correto, mas que tipo de rede quer ser mapeada e para quê? O interessante é que detrás dessas redes, dessas visualizações, tem matemática, tem indicadores, tem KPIs que justamente nos ajudam a interpretar a rede e a melhorar essa rede. Um dos exemplos, e esse foi um desafio que você me colocou junto com a minha equipe o ano passado, foi o que a tua hipótese era: eu sei que isto é uma bolha, eu quero furar a bolha, né? Então, essa tua missão tão nobre, realmente, quando nós mapeamos essa tal da bolha de empresas nativas digitais por onde circulam líderes digitais, e isso é um circuito fechado, o que emergiu da rede, esse foi um tipo de mapeamento surgida de uma necessidade. Uma hipótese que você queria confirmar, se confirma, aliás, foi publicado, etc., e que demonstra que em mais de 1.200 empresas no Brasil, nos últimos 10 anos, circularam mais de 300 executivos, nós focamos em CTOs e CEOs, né? E os resultados foram que existia nessa rede, cada vínculo era um executivo que passava de uma empresa a outra, né? Cada nó podia ser, cada ponto da rede podia ser um executivo ou uma empresa. Então, você tem uma rede de circulação de executivos por empresas. E o resultado era que apenas poucas empresas, todas elas nativas digitais, concentravam a circulação dos mesmos executivos. Portanto, a pergunta é: que circula aí, que é tão valioso, que faz que, quando um executivo sai de uma empresa, que ele mesmo funda, por exemplo, né? E essa empresa se torna, já nativa digital, se torna um unicórnio. E ele sai dessa empresa e vai e cria outra, ou é contratado por outra. O que está circulando aí? Que tipo de conhecimentos próprios dos líderes de empresas nativas digitais, mindset, né? Boas práticas de gestão estão circulando? Porque, evidentemente, existe, como você falou, uma bolha onde circulam sempre dentro dessas mesmas empresas digitais, né? Esse pequeno mundo que se chama, em teoria de redes. E esse é um pouco o desafio, né? Quais são as boas práticas? Você sabe muito disso. Mas também aparecem nessa rede que nós mapeamos empresas que não são nativas digitais, como, por exemplo, Itaú, né? Como, por exemplo, empresas de cosméticos como Boticário, que ainda não sendo digitais, nativas digitais, estão nesse processo de digitalização. Como? Justamente tentando captar esses líderes, esses executivos que vêm de um ring de empresa digital, né? Então, essa foi um pouco uma das redes que nós mapeamos e que eu achei fantástica, porque de alguma maneira revela algo que todos nós sabemos, mas que possibilita, com essa informação, tentar furar a bolha, como você diz, abrir a rede. Como? Bom, multiplicando esses conhecimentos. Eu acho fantástica a iniciativa tua de criar uma rede de líderes digitais, da qual, com muito orgulho, formo parte, porque essa é um pouco a chave. Mas também como distribuir esse conhecimento que é próprio de pessoas que circulam entre similares, né? Essa é uma característica dos seres humanos. Preferimos redes, criar vínculos com quem é próximo. Mas a inovação vai aparecer aonde? Nos que não são iguais, né? No outro, na outra idade. Então, essa rede demonstra algo que é basicamente a chave para que o ecossistema de inovação no Brasil
cresça, porque o potencial é enorme. Não são apenas 300 líderes, não são apenas um punhado, um grupo de empresas nativas digitais, né? Eu sempre gosto de conversar com você, Inácio, porque eu sempre aprendo muito. Eu Porque aprendo de ti, Vitor. esse olhar que você tem, assim, com um certo afastamento e ao mesmo tempo fazendo parte, é que muitas vezes a gente precisa. Eu costumo dizer que se alguém me perguntar o que é transformação digital, eu absolutamente não sei. É a mesma coisa de você perguntar para o leão o que é ser um leão. Outra coisa é alguém de fora, olhando o leão, explicar o que é leão. Eu posso dizer também de outra forma, se vir um alienígena aqui para a Terra com a missão de explicar para a turma dele como é que o ser humano se comunica e ele voltar para a nave e falar que é com os dedos, não está mentindo. Se a gente vai passa mais dia, né, falando com outra pessoa com o dedo do que com a boca, mas perguntar para mim, eu vou falar, não, a gente se comunica, né, pela fala, pela boca. Então, assim, existem diferentes essas perspectivas, então esse olhar ele é muito prioritário. E o fato da gente ter essa intenção de furar a bolha é muito com espírito até do aspecto de vida social. A nossa vida ela se divide em várias questões, né? Tem questões individuais, profissionais, religiosas, espirituais, mas todo mundo também tem um aspecto da vida social. E se a gente não conseguir passar adiante para as outras empresas um pouco do que a gente sabe, ou até nem que seja a credibilidade desses CPFs para que a coisa aconteça, a gente vai chegar numa estagnação. Você citou no seu estudo que você observou Itaú, Boticário, e é verdade, o Itaú acabou de montar um conselho e chamou o Fabrício, que era da Movile, depois iFood, agora Prosus, para sentar no conselho, o Paulo Veras, que fundou a 99, mais recentemente o Túlio, ele é Country Manager do Mercado Pago, foi CCDO do Bradesco, o Ellison Lemos, que eu trabalhei com ele, foi para a Via Varejo, agora está no Grupo DASA, porque eu acho que a pesquisa veio num bom momento, porque a gente precisou de um tempo de experiência e maturação no Brasil desses nativos digitais, que é como a gente está chamando, né? Acho que o mais velho de todos deve ter feito baile de debutante, festa de 15 anos, recentemente. Então, são empresas muito jovens, só que, por serem digitais, elas conseguem escalar mais rápido e ganhar um faturamento maior. Então, na nossa era, quem está acumulando mais capital mais rapidamente são esses nativos digitais. Sim. E mais recentemente, eles estão migrando agora para outras indústrias. Então, se a gente vê o que o Elon Musk, a trajetória de acumulação de capital, uma nativa digital PayPal, e depois vai para carro e foguete, ou seja, para outros tipos de setores mais tradicionais, é o que explica também a Shein. Começa como marketplace, mas depois ela fala, putz, e se eu tiver a minha própria indústria? Eu vou vender mais barato ainda. Aí ele vai para o mundo físico e tradicional. Se as demais outras empresas, grandes que o suficiente, até maiores muitas vezes do que as que estão aqui nativos digitais, sua grande maioria não utilizar o capital que tem ou a posição que tem agora para justamente entender esse universo, o Brasil vai ficar para trás. Mas no seu entender, como é que a gente poderia dar um passo a mais em relação até à pesquisa e como ajudar as outras empresas? Bom, você mencionou algo que é fundamental no trabalho de um antropólogo digital, que é esse olhar exótico. Para mim é fácil, porque por mais que estou há 15 anos no Brasil, eu sempre vou ser um estrangeiro, por mais que eu esteja aqui, que tenha filho brasileiro e tal. Mas esse exotismo de poder falar, sobretudo, com empresas de distintos segmentos e com profissionais de distintas áreas. Porque aí que está a questão. Os líderes digitais falam uma mesma língua. A maioria deles alguma vez codificou, pelo menos.
Então, falam uma mesma língua, mesma linguagem. Mas quando você fala de redes com alguém de marketing, ele vai interpretar uma coisa, mídias sociais, né? Quando você fala de redes com alguém de recursos humanos, aí tem mais trabalho, mas eu mostro a possibilidade de mapear a rádio corredor, as redes informais dentro da empresa, saber quem são os talentos, os líderes informais, aonde a comunicação dentro da empresa tem gargalos, tem silos, aonde que os departamentos não estão se falando, né? E ela entende as redes desde um ponto de vista de rádio corredor, né? Uhum. Agora, o pessoal de relações governamentais, que você conhece muito bem, é outro tipo de linguagem, é outro tipo de subcultura. Com eles, as redes são redes de stakeholders externas, onde você mapeia, por exemplo, ONGs, deputados, senadores, associações, think tanks, em volta de um issue, né? Você mapeia e monitora redes de risco, de percepção de risco. Então, as redes têm essa beleza, que são ubíquas. Em inglês, em português, em espanhol, tem esse termo. Ou seja, estão em todos lados. E aí vem a segunda parte da tua colocação. Como ampliar esse ecossistema, né? Então, tornando-se mais diversos. Eu percebi no evento, que foi fantástico que você fez, a homogeneidade desse público. Por mais que eram de distintas indústrias e demais, todos eram muito similares nos seus skills diversos, mas pertencem à mesma bolha. Então, como inserir empresas que não são nativas digitais e que não são as grandes empresas de finanças, né? Porque convenhamos que para Itaú é menos difícil, por um lado, ter um engessamento próprio, uma empresa tão longeva e grande, mas pelo próprio poder de capital, eles conseguem chamar os melhores e criar um conselho com os melhores. Mas o que acontece com as empresas, as startups, as empresas médias, que precisam fazer essa transição, né? Então, aí que está a democratização desse conhecimento e a ampliação da rede de líderes digitais, né? Então, no meu caso, eu tenho ajudado durante mais de uma década empresas grandes, mas também empresas medianas e pequenas, eu não falo de transformação digital porque eu concordo contigo, pode ser muitas coisas. Tem mais a ver com uma transformação cultural, né? E organizacional, portanto. A rede dentro da empresa tem que mudar. Então, aí que está, o que faço com a minha equipe, com nosso software, é revelar essa rádio corredor, que hoje pode ser virtual pelo trabalho remoto, né? Mas quem é quem? Quem são os influenciadores, os talentos? Onde que estão as microcomunidades, né? Como flui o conhecimento? Então, partindo da base de que tudo está em rede, a maneira de ajudar essa transformação é partindo de dentro, a rede dos próprios colaboradores, que são os que fazem a marca, né? Então, entender essa rede interna é o primeiro passo. Uma vez que se entende a rede interna, isso faz parte de uma disciplina chamada análise de redes organizacionais, sabendo quem é quem, tem redes mais centralizadas, mais distribuídas, enfim, tem distintos tipos de redes. Recentemente finalizamos um projeto da integração de duas grandes empresas de energia sustentável no Brasil. Então, veja que tradicionalmente é um grande problema quando você fusiona duas empresas, duas culturas organizacionais. Tem o chamado choque cultural, porque a rede formal, ou seja, o organograma formal, pode estar integrado e perfeito para botar no quadro. Mas as redes informais, Víctor, elas vão continuar se desenvolvendo por meio de empatia, de confiança, de lo que chama-se capital social ou relacional. Então, o fato de poder mostrar para o time de change management como é a rede A e B, da empresa A e da empresa B, antes de se integrarem de fato, foi fundamental, porque o gestor tem o conhecimento de como funciona a cultura A e a cultura B, para poder desenhar e tornar menos sofrido e mais eficiente e mais rápida essa post-merger integration, que nós sabemos pela literatura que na maioria das vezes nunca atinge
as sinergias desejadas. Então, esse tipo de mapeamento se aplica a distintas situações, de transformação cultural, sobretudo. Você saber que a organização tem uma cultura que não é mais do que uma rede, né? Isso pelo lado das redes internas. Não sei se você quer que agora vá às redes externas, que é a segunda parte. As redes externas, por mais que uma organização seja porosa, ou seja, às vezes é difícil você distinguir as conexões dentro e fora de uma empresa, né? Porque todos nós temos conexões e às vezes somos colaboradores, clientes, stakeholders ao mesmo tempo. Mas o mapeamento das redes externas às vezes vem no primeiro lugar, sobretudo quando se fala com áreas que olham para fora, como marketing, comercial, relações governamentais, mas às vezes vem num segundo momento, depois de ter mapeado as redes internas. E o mapeamento das redes externas pode se chamar de stakeholder mapping, por exemplo, o pessoal de RIC, de Relações Governamentais, entende assim, mapeamento de influenciadores para o pessoal de marketing, mas não deixa de ser entender quem é quem influencia quem e como fluem temáticas, narrativas e percepções no público que você quer atingir ou no mercado onde você quer entrar, né? Então, se você quer posicionar a sua empresa no centro de uma rede, de um ecossistema, suponhamos, do mercado de saúde, especificamente, sei lá, oncologia, você vai ter que mapear não apenas os médicos, os chamados Key Opinion Leaders, né, que são os médicos que os caras de uma linha, os reps, os representantes vão e estão o tempo todo tentando convencer, porque eles influenciam outros médicos, eles influenciam pacientes, mas também mapear, por exemplo, as associações de pacientes, porque essas associações que têm pacientes, familiares de pacientes, é uma grande rede que cada vez pressiona mais a indústria, né? Mas também você tem que mapear, aí vem a pessoa de relações governamentais, o governo, legislativo, executivo, os projetos de lei. Então, essas camadas de redes externas, em geral, não é que no mercado não exista, existe, mas são abordadas por áreas. Então, se você é de marketing, apenas vamos mapear influenciadores digitais. Se você é de relações governamentais, apenas vamos mapear executivo e legislativo e por aí vai. Mas quando eu tenho a possibilidade, você estava falando com o CEO de uma empresa grande de cosméticos, eles têm a cabeça para falar, ok, nós precisamos ter esse mapa completo, nós precisamos entender os distintos tipos de stakeholders, internos e externos, né? Esse é o caminho para transformar qualquer tipo de ecossistema. Quem tem esse mapa tem uma informação muito, muito privilegiada, né? E, aliás, é informação pública e aberta. Eu acho que boa parte desse mapeamento aí, principalmente naqueles mais ostensivos, estou falando do mapeamento externo, até a gente consegue chegar nos nomes, mas se você perceber também a evolução que as áreas que você citou estão indo, eles estão indo e querendo enxergar a rede, a nanorede, quem que é o micro-influenciador, ou quem que é o assessor do parlamentar que tem mais influência ou mais trânsito pelos gabinetes. Porque sai justamente do óbvio e às vezes é muito mais efetivo do que ir para aquele mais ostensivo, porque ele já está sendo abordado por muita gente. Sim. E isso é muito precioso. Aí poderia citar um exemplo, uma empresa quer passar uma ferrovia em determinado bairro, ele tem duas opções. Ou ele passa a ferrovia, constrói e não fala com ninguém, qual o risco de ter revolta, jogarem coisas na pista e tudo mais, ou ele vai ter uma interlocução, mas vai falar com quem? Quem que influencia quem naquele bairro especificamente? Isso é uma informação valiosíssima. Justamente esse tipo de clientes são os que entendem que é necessário ter um mapeamento de stakeholder mais sofisticado. Por um lado, você falou
algo mais próximo das áreas de marketing, né? Vamos abordar microinfluenciadores. Tudo bem, mas assim, se você apenas faz isso com informação de um social listening, engajamento, quantidade de seguidores, você pode estar entrando numa seara complicada, sobretudo hoje, né? Associar a tua marca a um influenciador, não importa que seja micro ou grande influenciador, hoje mais do que nunca tem que ser algo aprofundado, né? Porque em volta, digamos, estão todos olhando e muitas vezes olhando, esperando que a empresa cometa um erro. Então, eu posso dar vários exemplos, mas eu lembro na própria Natura, há um tempo atrás, eu apresentei uma rede onde se mostrava a saturação das famosas blogueiras. Estou falando da época das blogueiras, né? Sim. Que acontecia? Isso acontece hoje também. Todas as empresas, digamos, que têm áreas estruturadas de marketing, tentam engajar os mais influenciadores. Assim como as empresas de saúde, os key opinion leaders, né? Sempre os mesmos. Você tem aí o famoso, o Drauzio Varela, é sempre os mesmos, cara. Então, o que acontece? Isso se satura. Isso cria uma relação do influenciador para com a marca que se associa, que o público começa a perceber como um tanto, né, forçada e momentânea. Então, naquele momento, demonstramos como associar a marca institucional ou a marca de produto, mas é mais fácil a marca institucional, a causas, por exemplo, e, portanto, a influenciadores que não pertencem diretamente a, por exemplo, neste caso, o mundo de cosméticos, né? Não são pessoas que falam de cosméticos, mas são pessoas que falam com autoridade de sustentabilidade, de gênero, enfim, de questões específicas como feminismo preto, como coisas muito pontuais que atingem comunidades relevantes. Ou seja, que esse influenciador, quando fala, a comunidade fala, ok, eu acredito. Então, essa conexão para com influenciadores que não vão ser macro, vão ser micro, mas que atingem comunidades e onde a marca se associa de maneira natural, não forçada e comprometida no decorrer dos anos, porque senão é só uma campanha, isso tem demonstrado funcionar. E hoje eu acredito que, posso demonstrar isso com dados, que o marketing de influenciadores olhado apenas como campanhas pontuais, né? Contratando, tem plataformas que fazem isso de maneira automática. Se coloca um budget e a plataforma já contrata, passa o briefing e o influenciador vai postando. Isso tem curta vida, né? Isso por um lado. Por outro lado, você mencionou o caso de, por exemplo, uma rodovia que tem que ir na capilaridade offline do território para entender aonde está passando. Tem comunidades, de fato. Então, de novo, em geral, isso tradicionalmente se faz com estudos de impacto, né? Vão e entrevistam. Nós temos aí bastante experiência, inclusive com fenômenos de catástrofes grandes, como foi Brumadinho e Mariana, né? E a formação da Fundação Renova, onde eles tinham que ter um mapa muito capilar que abrangia estados, né? Para saber, por exemplo, quem serão os líderes, as lideranças locais, né? O padre de igreja, o líder comunitário, e entender as relações, porque isso era um insumo para saber como abordar, como engajar, né? Então, são distintos, aí que está, falar de um jeito para uma área, em geral não se entende para outra, né? E é isso que, por exemplo, te torna especial, porque você é um dos poucos caras que consegue dialogar e ir adequando a linguagem com distintas áreas. Esse é o segredo para furar a bolha também. Porque basicamente o que eu entendo dessas leituras de rede é que ela dialoga exatamente com o que, aliás, tem dois autores muito bons, vai me falhar a memória o nome dos autores, mas o livro chamou O Novo Poder. Trata, que é justamente como é que você vai disseminar uma ideia, como é que você vai disseminar um produto, ou como que você vai engajar os seus liderados, que não é mais do jeito que era. Porque o jeito que era pouco mensurável, ele
ele era muito mais positivo, e as pessoas hoje não estão mais nessa formatação. Então, o leque de possibilidades é enorme de aplicação, de estruturação. Eu, né, sou para um político que quer ser eleito, ter um mapa de rede, por exemplo, um prefeito, das lideranças por bairro, é hiper precioso. Talvez ele economizaria muito dinheiro em campanha, seria muito mais assertivo, quase que comparar alguém, o Rambo atirando com uma metralhadora para qualquer lado e um sniper. Exatamente, sim. E o que você fala é o que na última década eu tenho percebido que tem algumas áreas, mais do que indústrias, áreas que vão um pouco mais rápido em entender que essa aplicação vai reduzir custo, vai ser mais eficiente, mais rápido, né? Hoje, mais do que nunca, se você não é rápido, você pode ter o melhor planejamento estratégico, mas não chega. Então, eu acredito que, por exemplo, nesta nossa rede, ali tem um espírito, né, uma cabeça muito de rapidez. Então, o que usar para ser mais rápido, ponto. Então, ali que entram algumas coisas que, em princípio, não parecem tão fáceis de entender, que são os mapeamentos de rede. Alguns deles até demoram um pouco, porque não é simples, por exemplo, entender a capilaridade regional por onde passa uma rodoviária. Tem dados públicos abertos, sim, mas às vezes você tem que também coletar dados de outra maneira, né? Por exemplo, todo que é congresso, afortunadamente no Brasil tem uma trajetória de transparência de dados, então se consegue se conectar com as APIs do legislativo, até no nível municipal, né? Internamente com os colaboradores também, com um opt-in, você consegue puxar um monte de informação. Incrível. Você pode fazer planos de carreira, retenção, tudo, né? Então, para cada área existe uma, digamos, uma pressão um pouco diferente e pontual. Mas eu acredito que pessoas que vêm das nativas digitais, eles têm esse senso de rapidez, né? Que é fundamental hoje, né? E por isso tem muitas boas práticas que têm surgido nas empresas nativas digitais. É esse o ponto. Mesmo que elas não tenham racionalizado, Sim, na então, prática. na prática ele exerce. E é um pouco do que eu abri, assim. Eu não sei o que é transformação digital, porque eu já nasci embedado. Claro. Então, não consigo o distanciamento para sistematizar de uma maneira cartesiana o que é. Então, vou dar um exemplo prático do como é que a gente fazia mapeamento de rede lá no iFood. Lá pelas tantas, tinha mais gente trabalhando no time comercial do que em tecnologia. Por quê? Porque o time comercial ele tinha que ser muito rápido para trazer restaurante. Ou seja, formar a rede de restaurantes sob dois critérios. Os local heroes, ou seja, quem naquele bairro, naquela cidade era hiper conhecido, mas nacionalmente não, que trazendo ele trazia os demais, e também as grandes contas. As grandes contas, mais fácil de identificar, que nem identificar os grandes influenciadores ou quem são as associações, principais associações de pacientes, né, de doenças crônicas, por exemplo. Mais fácil de identificar. Agora, aquele local hero, muitas vezes é o pessoal de lá que sabe. Então, você precisa montar um time muito grande, comercial, dividido por regiões, para abordar o cara lá da ponta que a gente identificou que era um local hero. E o comercial era nas antenas de vocês, eles que faziam um pouco da pesquisa. Exatamente. Mas o custo disso é enorme. Claro, de né? logística. Né? Se tivesse já um mapa lá, você conseguia já ir teleguiado. Sim, por exemplo, a indústria da saúde demorou em entender. Um dos primeiros produtos que eu tentei colocar aqui no Brasil, estou falando uma década atrás, era o mapeamento de Key Opinion Leaders, dos médicos bam. O que acontecia? Até hoje se faz desse jeito. A indústria olha o número de
de recetas e a partir de aí, simplesmente a partir de aí define quem é um Key Opinion Leader ou a cadeira formal que ele ocupa. Está no Hospital Albert Einstein, então pronto. Mas, de novo, tem uma saturação, né? Porque são sempre os mesmos. Então, aí os hospitais estão brigando sempre os mesmos. O que acontece? Nós demonstramos que existem os Rising Stars. Aqueles médicos que talvez tenham sido formados faz pouco tempo, mas sendo uma nova geração, entendem a etiqueta das mídias digitais, já criam um vínculo com seus pacientes e isso os torna muito mais influenciadores ou pelo menos já indica um padrão de crescimento, onde a indústria fala, ok, se investimos nesse novo médico que já tem uma rede interessante, né? Em vez de aquele que vai custar 10 vezes mais e está super solicitado, nós temos aqui um futuro Key Opinion Leader. Então, essa é uma maneira de como as distintas indústrias e áreas estão nessa transição. Para mim, essa é a transição. É uma transição cultural de entender que tem certas maneiras de pensar em rede que são o presente. Ou seja, já não falo já o futuro, já são o presente. Eu diria, há 10 anos estou falando disso, mas hoje é inevitável alguém não entender que isso é valioso, né? E não fazer do mesmo jeito. Você não pode estar mapeando, mobilizando toda a rede de representantes para levantar dados. A mesma coisa acontece com as consultoras nas empresas de cosméticos. A Natura tem 1,5 milhão de consultores. É a principal força, não apenas de venda, de relacionamento. Então, capturar informação valiosíssima dessa rede é a chave, né? É a chave, eu tenho certeza absoluta. Aliás, enfim, como a gente tem falado, o leque de opções de utilizar essa ferramenta são incríveis. Inácio, como é que o pessoal entra em contato com você? Fala do site, você está no LinkedIn, Sim. Fala aí suas redes agora sociais. Vai. Tá bom, obrigado, Vitor. Bom, agora ficou mais simples, Garcia Ignacio, garciaignacio.com, Network Thinking, porque basicamente o que eu tento levar nas empresas é essa maneira de pensar estrategicamente as redes, né? Com ferramentas, com tecnologia, com projetos específicos, mas deixar esse skill, né, com os executivos. Então, garciaignacio.com, e sim, eu estou no LinkedIn, mas estou aqui, estou na rede, isso é importante, né? É isso, a gente pode fazer a ponte. Obrigado, viu, Inácio? Valeu mesmo. E você que ficou até aqui, muito obrigado. Eu espero que você tenha gostado e aprendido assim como eu. E se você quiser novamente entrar em contato com o Inácio, nos procure e também se inscreva, compartilhe esse vídeo, comenta e indica para a gente também o que você gostaria de ver por aqui, tá bom? Até o próximo episódio, valeu!